Promised Neverland tá num enorme morde-a-sopra comigo, porque eu xingo numa semana e eu tenho que elogiar na outra e tá muito difícil. Esse episódio foi bom, foi muito bom, inclusive. Mas ele também, ao mesmo tempo, é uma amálgama de várias das qualidades e vários dos defeitos de Promised Neverland de uma vez só. Felizmente tem as qualidades, e no fim das contas o que fica nesse episódio são as qualidades. O impacto final da experiência é o impacto das qualidades e não dos defeitos. Mas eu não consigo não reparar nas coisas que eu, pelo menos, vejo como problemas na estruturação da série. Vamos lá, vamos para explicar o que aconteceu nesse episódio. A gente foi deixado no episódio passado com a Crone com a carta, e a gente não sabia exatamente o que era a carta, porque cortou o episódio naquele momento, e a gente viu que a carta é a Crone sendo promovida a mamãe em outra fazenda, né? Então é o que ela queria, mas ela queria destituir a Isabela da posição dela. E no fim das contas ela acabou sendo promovida em outro lugar. E aí fica aquela coisa do... você... não vou deixar que seja do seu jeito e tal. E naquele momento eu pensei, porra, é o que você queria, né? Tá bom, vai fazer o outro bagulho em outro lugar e tal. Mas não é só isso, logicamente. Depois a gente vê ela sendo levada pro portão e ela se fudendo muito. E depois a gente vê as crianças se fudendo muito. E todo mundo que se fode nesse episódio é por causa da Isabela. E tem coisas muito legais nisso e coisas muito complicadas pra mim estruturalmente, pensando estruturalmente. Primeiro eu vou falar de problemas, depois eu vou falar de soluções. Primeiro eu vou falar das coisas que eu vejo como problemas na série como um todo, que vão desembocar nesse episódio que podia ser perfeito. A questão da Crone e a questão da Isabela, pra mim, são menos fortes do que poderia, por conta das escolhas estruturais da série. E por conta da porra do arco do traidor. O arco do traidor foi rápido. Eu até falei que tá rushado o anime. Mas... no fim das contas eu fico pensando que a própria existência do negócio e o tempo que se perde com isso, mesmo que tenha sido menos tempo, isso é que é o problema também, foi apressado e mal desenvolvido, e no fim das contas eu fico pensando que nem devia existir. Então é um bagulho enxertado na história e que acaba não funcionando muito bem per se e não funcionando muito bem pra história como um todo. Porque se você para pra pensar, tudo que a gente tirou dessa trama do traidor foi que eles tiveram a utilidade do Ray ser um traidor entre os moleques. Foi ele conseguir algumas informações e alguns objetos. E é basicamente isso, porque não tem um grande conflito de interesses ali. Tem aquela questão... Promised Neverland trabalha com tanta coisa que às vezes algumas coisas interessantes são deixadas de lado por muito tempo. Esse é um problema também. Tem um conflito de interesses no método que o Ray quer salvar as crianças, que é diferente do método que a Emma e por proxy o Norman quer salvar as crianças. Isso é bom. Mas ele ser um traidor não exatamente muda muito isso, sabe? Ele ser um traidor não quer dizer que ele não quer salvar as crianças. E ele ser um traidor não é a causa de ele ter um método diferente de salvar as crianças. Ele tem um método diferente pela personalidade dele, não exatamente porque ele é um traidor. Então não tem grandes consequências o fato dele ser um traidor. E ele não consegue grandes coisas. A trama não muda muito pelo fato do Ray fazer trabalho de agente duplo com a Isabela. É uma coisa que existe, que foi uma pequena polêmica por um certo tempo, foi rapidamente descartado e rapidamente resolvido, e agora foi rapidamente eliminado da história porque a Isabela já eliminou ele do papel de agente duplo. Ela sabia o tempo todo, porque ela é uma grande mastermind, e ela rapidamente nesse episódio falando: você não é mais útil, então eu não preciso mais de você, foda-se, você tá fora da jogada. Só o que fez isso foi tipo mais um problema a ser resolvido num certo momento da história, e foi resolvido. E por conta de existir esse problema no meio do caminho, a Crone não foi tão proeminente como um elemento importante da história no período em que ela existiu na história. Ela apareceu e ela foi um problema,
E aí ninguém sabia exatamente o que ela queria fazer. Rolou a trama de quem é o traidor. Existe um traidor entre nós precisamos descobrir quem é o traidor. Precisamos descobrir se a gente pode confiar no Dom e na... Dom? Ron? Dom, né? E na Gilda. E aí depois ela voltou, e quando ela ia começar a ter uma importância na história, porque ela começou a conspirar com as crianças contra a Isabela, e isso poderia ser interessante, e ela é eliminada da história. Então, esse episódio precisava que a gente sentisse muito mais pela Crone do que a gente sentiu. E não é como se ele não tivesse conseguido fazer com que a gente sentisse algo pela Crone. Ele consegue. Nessa montagem desse episódio, essa montagem foi muito eficiente. Mas se não tivesse a trama do traidor e esse tempo todo fosse mais focado na Crone como essa coisa dúbia, ela é uma presença muito ameaçadora, mas ela parece querer ajudar a gente pode confiar nela ou não. A desconfiança com a Crone, eu acho que seria mais eficiente do que a desconfiança entre eles, porque o conflito entre eles, o conflito de método mesmo, o conflito de ideias, a Emma quer salvar todo mundo e ela é uma idealista, o Ray quer salvar só os três e ele é um realista, porém é cruel demais. Isso já é o suficiente, mas ele quis perder tempo mas será que o Ray na verdade é... E aí acaba que a Crone foi tipo um extra, e aí esse episódio eliminou o extra. E por que teve esse extra pra começo de conversa, sabe? Eu achei estranho estruturalmente. Eu acho que se tivesse um pouco mais de foco, esse momento da Crone teria mais impacto. E isso também afeta a Isabela, porque esse é um episódio que estabeleceu a Isabela como a vilã de verdade desse momento da história, né? Como a vilã foda desse momento da história. Mas boa parte da história ela é cenário. Tem aquela cena que é uma cena de muito impacto, e ela é tanto impacto que essa cena é repetida muito, assim, várias vezes que as pessoas querem mostrar o que é Promised Neverland, eles mostram essa cena da Isabela olhando com um olhar creepy, psicótico pra Emma, quando a Emma tá olhando pra parede e tal, e ela aparece assim. É uma cena foda, muito boa. Depois disso, a gente vê ela olhando de fora as coisas e falando com o Ray de vez em quando. Então a gente sabe, por contexto e por situação, que ela é do mal. Ela é inimiga. Mas ela não tá, tipo, ativamente o tempo todo fazendo coisas, sabe? A história perdeu tempo com muitas outras coisas. Como, por exemplo, a Crone e o fato do Ray ser um traidor. Aí nesse episódio a gente vê a força da personagem. E esse é o episódio que? 8? 8 episódios pra gente realmente formar uma personagem tão interessante como a Isabela. Eu fico realmente achando uma pena que a gente não teve essa Isabela foda no resto da história. Até aqui. A gente teve alguns momentos aqui e ali. Mas agora ela foi estabelecida como vilã. Então, como presença forte mesmo. Então, são essas coisas que me incomodam um pouco nesse episódio, sabe? São... A maneira como a história foi organizada antes de chegar nesse ponto fez com que esse ponto não fosse tão bom quanto poderia ser. Mas ele ainda foi muito bom. Foi um bom episódio. A primeira metade é toda um paralelo, e eu gosto quando o Promised Neverland faz isso, porque ele tem muitos níveis. Ele faz ao mesmo tempo a Crone andando pelo corredor pra falar... Primeiro ela fala com a vovó, e aí tem o demônio olhando pra ela, e ela brigando pra sobreviver, e o flashback da vida dela e do processo dela pra se tornar uma irmã, ao mesmo tempo que as crianças estão comendo, como se nada tivesse acontecido. Então você tem o paralelo das crianças comendo e do demônio comendo, e você tem o paralelo das crianças vivendo uma vida normal, sendo enganadas, enquanto algo muito sinistro acontece muito perto delas, e também o paralelo dessas crianças sem escapatória e da Crone sem escapatória. Porque todo o processo da Crone é para mostrar que mesmo quem está inserido no sistema não tem chance de vitória. Não tem como vencer nesse sistema que oprime essas pessoas. Mesmo que ela tente fazer parte do sistema.
ela continua perdendo. Ela queria galgar passos. Ela queria ser quem oprime, mas ela continua sendo a oprimida. E aí a gente bate isso com a Isabela, porque a Isabela comprou, aparentemente, né, por esse episódio, a Isabela comprou o sistema. O estabelecido por esta cena final do episódio é que a Isabela tirou a máscara e estava falando completamente sincera com as crianças. Ela sabia do plano o tempo todo e ela estava falando as motivações reais dela, supostamente. E ela acredita que o mundo lá fora... Eu não sei se eu dou spoilers quanto a isso depois, que são problemas que eu tenho com o mangá depois disso. Mas ela acredita que o mundo lá fora é horrível. E manter as crianças como gado na fazenda é melhor. Manter essas crianças na ilusão de uma vida feliz é melhor do que o mundo lá fora que é cruel. Mas essa ilusão da vida feliz é uma fazenda que transforma as crianças em comida. Vocês devem estar entendendo onde eu quero chegar com isso. Mas ela também está perdendo se a gente bater o que ela fala com o que a Crone sofreu. Inclusive, só uma coisa que eu esqueci de falar na parte que eu estava falando da Crone, uma das coisas que mais são bem estabelecidas ao longo do anime, e que pelo que eu vi por aí, porque eu não lembro de detalhes do mangá, é uma adição do anime, é a boneca da Crone. A boneca da Crone é uma coisa que vai sendo trabalhada ao longo do tempo, e depois quando a gente bate no flashback, ela tem esse boneca desde que ela é criança. Não é nada fantástico, mas é um pouco da história tentando mostrar que ela mantém um pouco da criança dela. E um pouco da revolta dela. Ela é como as crianças que ela estava querendo ajudar por motivos próprios. Porque ao mesmo tempo que ela tem uma ganância egoísta, ela também tem um pouco de revolta com o sistema. Porque o sistema nunca foi bom com ela enquanto ela foi galgando passos dentro do sistema. Então a boneca é um detalhe interessante que aparentemente foi adicionado pelo anime e é um detalhe muito bom e muito bem estabelecido. Até o fim da estadia da Crone na história. Mas enfim, o fato da Crone não ter uma chance de vitória, a gente bate com a Isabela, e provavelmente a Isabela só comprou a ilusão, ou ela tem consciência da ilusão, ou ela comprou a ilusão, mas de qualquer forma a gente percebe por isso que é só uma ilusão. E tem uma cena muito interessante no fim, que é uma cena meio bastante forte, bastante esquisita e bastante significativa. Se a gente acreditar que a Isabela acredita no que ela tá dizendo, ela de fato tem um carinho pelas crianças. Mas é um carinho bizarro, porque a forma que ela encontra, aparentemente, de proteger a Emma é destruir o joelho dela para que a Emma não consiga correr. E é bem interessante isso, porque ela realmente cuida da Emma, que nem às vezes eu faço com o Augusto quando o Augusto bate a cabeça. Não, tá tudo bem, não tá doendo, calma, se acalma e tudo mais. Ela tem um cuidado como se fosse filho dela mesmo. Mas ela tá causando aquele problema. Então essas coisas são muito interessantes. Eu gostei bastante desse episódio, tem muita coisa interessante nesse episódio. Mas, como eu disse, a estrutura da série como um todo prejudica um pouco o impacto dessas coisas, que poderia ser um tantinho melhor. Semana passada eu fiz o vídeo sobre problematização nos animes, mas eu vou insistir mais uma vez para vocês assistirem o VideoQuest do Náusica. VideoQuest 88 do Náusica, vocês pedem tanto VideoQuest numerado, vão assistir esse bagulho. Compartilhem esse vídeo e lembrem-se de compartilhar, de colaborar no Padrim, caso vocês queiram, no caso, que aí já é dinheiro. Se você não quer gastar dinheiro, você não gosta de dinheiro. Se você quer gastar dinheiro, gaste dinheiro com o VideoQuest. Muito obrigado a todos, falou!